Bom dia, meu povo! Eu sou Cris Laucha, sua nutricionista preferida, e hoje eu quero te ensinar um pouquinho sobre crononutrição e como os horários impactam, as nossas refeições e os nossos hormônios ao longo do dia. Emagrecer pode ser muito mais fácil do que você imagina, e eu quero te explicar tudo nessa live. Vai estar bem legal. Eu vou trazer bastante coisa importante aqui a respeito desse tema. Eu tenho certeza que vocês vão aprender muita coisa nova aqui hoje, que é um tema novo, mas que tem total relação com o nosso corpo, com a nossa questão hormonal. E isso, querendo ou não, impacta totalmente na nossa perda de peso. Então, por isso, hoje a gente vai conversar sobre esse tema especial. Já peguei aqui meu chazinho, não é café, pra gente conversar. Vou esperar o pessoal entrar. Então, vamos lá. A gente precisa se questionar de uma coisa muito importante, que é o que comer e quando comer. Acontece que algumas pessoas, elas tendem a se preocupar só com o alimento em si e esquece dos horários em que a gente vai fazer as nossas refeições, que tem também grande impacto, principalmente na nossa questão hormonal. E aí existe uma área, chamada cronobiologia, que estuda essa questão dos nossos hormônios ao longo do dia a dia e como eles têm a capacidade de se alterar. E aí a gente tem, um ciclo, que é o que a gente chama de ciclo circadiano, que é o ciclo do nosso corpo ao longo do dia. E isso se respeita ao conjunto de alterações que acontecem nas 24 horas do nosso dia. Então, a partir do momento que você acorda, você secreta um hormônio. A partir do momento, que você almoça, você secreta outro hormônio. E assim, ao longo do dia, a gente tem diferentes ciclos, que é o que a gente chama de ciclo circadiano, que é o ciclo ao longo do nosso dia. E aí, o nosso corpo, ele trabalha nesses ciclos, que são justamente para a manutenção da nossa imunidade, para a manutenção do nosso próprio peso, do nosso humor e de todo esse sistema. Então, basicamente, a gente precisa acordar, a gente precisa produzir e a gente precisa dormir. É esse o ciclo básico da nossa vida, só que ao longo desse ciclo, existem várias alterações e eu vou contar um pouco delas aqui hoje nessa live. E até mesmo, um achado da maioria dos estudos hoje que vem comprovando é que pessoas que tendem a acordar mais cedo, tendem, a dormir mais cedo também e ter o controle desse ciclo ao longo do nosso dia, elas tendem a ser mais magras. Eu acredito que isso se respeita principalmente a essa questão hormonal, porque você está com o seu corpo controlado ao longo do dia, que é o que eu vou falar na live hoje, facilitando com que todos os processos eles funcionem bem, e isso vai fazer com que você tenha a manutenção do seu peso, consiga emagrecer e manter, sem efeito sanfona, que muitas vezes está correlacionado, com as coisas que a gente come e o horário que a gente realiza as nossas coisas. Por isso que a gente tem que fazer isso sempre com muita inteligência, é o que eu vou falar na live de hoje. E aí, quando a gente pensa no nosso corpo, todas as nossas células, elas obedecem a comandos hormonais. Isso faz com que a gente seja várias partes divisíveis, assim como se fosse um quebra-cabeça. Então, pensa ali no nosso corpo como se fosse um quebra-cabeça com divisões diferentes, mas ao mesmo tempo que se completam, Porque a gente precisa, de determinados hormônios, de determinadas células para que o nosso corpo funcione bem. Então, a gente precisa que esse quebra-cabeça, ainda que seja, peças diferentes, eles se montem. Isso é importante para a nossa saúde. E aí,
quando a gente para pensar nesse ciclo que eu falei, que é o ciclo circadiano, uma das primeiras respostas que a gente precisa ter para que esse ciclo funcione bem é a luz. Então, quando a gente acorda e já se expõe à luz solar, que é um ponto positivo que eu preciso falar para você, a primeira coisa que você for fazer quando você acordar é se expor à luz solar. Por quê? Porque ela vai mudar a informação de todo o corpo e toda a conformação dele, fazendo com que você libere hormônios, principalmente, né, o cortisol, que é o hormônio da ação, fazendo com que você fique mais disposto ao longo do dia. Então, acorda, não fica no escuro, já vai lá diretamente para a luz, para o seu corpo acordar, né, todos os processos começarem a funcionar melhor, principalmente esse processo de digestão, seu corpo entender, é luz, eu preciso acordar. E aí, o nosso corpo, ele é muito inteligente e ele tem mini reloginhos dentro das nossas células. Então, o seu corpo, ele sabe se é dia ou se é noite. Às vezes a gente tenta enganar ele com algumas coisas, principalmente, né, a luz do celular, fazendo com que às vezes a gente perca a percepção da própria noite em si, mas o nosso corpo, ele sabe. E quanto mais a gente estimular esse sistema para que ele saiba cada vez mais, todas as nossas funções vão funcionar de uma forma correta, facilitando a nossa saúde, inclusive a perda de peso, que é importante, né, que o metabolismo funcione bem para que a gente consiga esse processo. Acordar cedo é muito positivo para o corpo, principalmente porque quando a gente acorda, a gente já tem ali um pico de cortisol, que é das 7 até as 8 da manhã, ele começa a ser produzido em torno, né, das 4 da manhã, e das 7 às 8, né, que é bem esse horário, a gente tá com um pico de cortisol maior, que é esse hormônio da ação, e ele vai ajudar o nosso corpo a estar funcionando na melhor função. Então, esse é o horário pela manhã em que seu corpo vai ter a melhor função dele. Todos os hormônios estão começando a ser produzidos para que você tenha, né, um bom dia, para que você seja mais produtivo. Então, a gente tem que usar isso ao nosso favor. Quando a gente acorda um pouquinho mais tarde, a gente já não tem essa mesma produção de cortisol, né? A gente perdeu ali essa produção, fazendo com que o nosso metabolismo não seja tão acelerado assim, a gente não consiga aproveitar disso. Então, tomar café cedo, acordar cedo, acaba sendo muito positivo para o corpo. E aí, como é que a gente inclui, né, essas alterações do nosso ciclo no nosso dia a dia? Como eu falei, a gente começou a secretar o cortisol, que é o hormônio ali da ação, né? Ao mesmo tempo que ele é do estresse, a gente precisa dele para viver e para funcionar bem. A gente pode usar ele no nosso dia a dia, principalmente para facilitar essa questão, né, de processo de digestão, de ação, de seu corpo entender que está funcionando bem e começar a fazer uma boa refeição logo pela manhã. Então, se a gente pensa nos nossos hormônios ao longo do dia, é muito mais inteligente a gente fazer uma boa refeição logo de manhã. Faça um bom café da manhã, acorde, né? Consuma maiores fontes de carboidratos, porque isso vai estimular diretamente o nosso hormônio, que é a leptina, fazendo com que você fique saciado e não vá guardando isso ao longo do seu dia, guardando essa fome. Então, é muito inteligente, ao contrário do que muitas pessoas falam, você não tomar café. Tomar café é muito inteligente, porque você já vai estimular esses hormônios, fazendo também com que você tenha mais efeito térmico ali e gaste mais calorias, além de você ficar saciado e com energia para conseguir fazer todas as suas atividades. Então, se a gente for pensar nessa questão hormonal, o café da manhã é uma das refeições onde a gente tem que comer mais e é muito interessante que a gente coma mais nessa refeição. Principalmente visando emagrecimento ou até mesmo saúde. E aí eu vou te dar alguns exemplos práticos do que comer no café da manhã. Então, se a gente for pensar no café da manhã, onde a gente pode comer mais carboidrato, que a nossa célula está preparada para receber uma maior quantidade de comida, você precisa entender isso. À noite, de tarde, a nossa célula não está preparada para receber tanta comida como de manhã, que você já acordou cedo, seu corpo sabe que você vai, né, ter que desempenhar atividades ao longo do seu dia, porque ele tem esses mini reloginhos que sabem que o seu dia está começando e com certeza, né, ele quer te ajudar para que você tenha mais energia. Então, é inteligente você comer esse carboidrato logo pela manhã e isso com certeza vai te ajudar, não só na questão de produção de energia, mas também a controlar esses hormônios e horários que eles são regulados ao longo do nosso dia. Então, o que você pode comer no café da manhã? Você
Você pode comer ovo, você pode comer fruta, você pode comer aveia, que é um bom carboidrato. Pode até comer um pão integral, que eu sempre passo para alguns pacientes que gostam. Você pode comer cuscuz, você pode comer iogurte natural, fruta. Esse horário do seu dia, onde o seu corpo está funcionando na sua melhor versão, que é pela manhã, aproveite para comer uma maior quantidade de alimentos. Aproveite esse horário para você realmente comer mais. Seu corpo está funcionando ali no ápice, né? Tá liberando cortisol, quer te ajudar, quer que você fique saciado para que você não tenha fome lá na hora do almoço, para que você não fique estressado. Então aproveite e faça uma boa refeição logo pela manhã, de preferência cedo, ali nas 7, 8 horas, onde a gente já tá secretando esse hormônio, e vai te ajudar bastante. E aí, quando a gente chega no almoço, né, pensando nas refeições, que é o que eu vou falar aqui de todas as estratégias ao longo do nosso dia, no almoço a gente já não tá com aquela capacidade do café da manhã tão grande, né, porque o corpo ele vai reduzindo o metabolismo, mas aí ele ainda tá bem. Então quando a gente para pra pensar, Nutri, o que eu como no almoço? Você pode fazer um almoço com carboidratos, mas ali uma quantidade mais moderada, não tanto que nem no café da manhã, pra gente não ter essa resposta glicêmica muito alta. Então no almoço ali você já faz mais moderado e deixa para consumir a maior quantidade de comida no seu café da manhã. E aí você pode usar como estratégia mais inteligente uma batata, uma mandioca, um arroz integral, uma mandioquinha que é baixíssima em carboidrato, né? Ou seja, a gente consegue consumir uma maior quantidade. Você vai usar carnes mais magras, você pode usar vegetais verdes escuros, que tem uma série de enzimas que ajudam, né, os nossos genes, que são esses reloginhos do nosso corpo, identificar que horas do dia nós estamos. Então, no seu almoço, você não vai comer tanto carboidrato como no seu café da manhã, mas você vai comer uma quantidade legal também, porque o seu corpo ele ainda está preparado para receber aquela grande quantidade de comida, porque a gente está secretando esses hormônios que ajudam nessa questão. E aí, quando a gente pensa nesses reloginhos e nesses hormônios que eu tô falando aqui pra você, assim como existem alguns alimentos que podem ajudar, existem outros alimentos que podem piorar com que o nosso corpo identifique esses reloginhos e que horas do nosso dia para que a gente consiga digerir melhor as coisas. São vários, né? Desculpa. E aí, existe o sódio, que desregula todo esse processo, né, inchando a célula e provocando um estímulo inflamatório. Então, o pessoal que come muito alimento industrializado, né, que coloca muito sal na comida, isso é um fator prejudicial para a nossa saúde, não só, né, por todos os benefícios que isso causa na nossa célula e na questão inflamatória, mas também faz com que a gente não tenha esses reloginhos e essa questão hormonal muito bem feita pelo seu corpo, prejudicando todo esse processo, que com certeza também vai prejudicar a perda de peso, porque a gente precisa, né, de um bom controle de hormônios. Então a gente precisa evitar esse tipo de alimento rico em sódio para a gente ter o nosso corpo funcionando da melhor função e menos inflamação, porque a inflamação ela é capaz de prejudicar o funcionamento do corpo. E outra coisa que poucas pessoas sabem tem gente que costuma fritar muitos alimentos e deixar com aquela casquinha preta, né? Isso é o que a gente chama de AGEs, né? Que são produtos de glicação avançada. E aí o que é essa modificação ali? Modifica a estrutura química do alimento. Então, não é legal porque isso gera processo inflamatório no nosso corpo. Então, você precisa evitar comer alimentos muito fritos e que tenham essa casquinha. Isso vale até para air fryer, porque a partir do momento que você deixa o seu alimento ali em excesso e começa a fazer, né, esses AIDs ali no seu alimento, essas casquinhas, isso já vai gerar uma reação inflamatória no nosso corpo, que vai modificar toda a estrutura da célula e todos esses componentes hormonais, piorando essa questão dos nossos relógios biológicos, fazendo com que o nosso corpo ele não entenda se é dia, se é noite, que horas são, vai gerando ali a inflamação ela prejudica a perda de peso. Então não é inteligente a gente também ficar comendo essas casquinhas desses alimentos fritos, até mesmo na air fryer, quando a gente passa do ponto. Então a gente precisa tomar muito cuidado, dar preferência sempre para as carnes grelhadas, que elas ajudam mais.
E outra coisa muito importante para que esse processo funcione bem e o nosso corpo funcione bem é o nosso intestino, que é o que a gente chama hoje de nosso segundo cérebro. Então, o nosso intestino, ele tem ali diversos receptores relacionados ao nosso sistema de bem-estar, de felicidade. A maioria dos hormônios são produzidos ali, então a gente tem que dar uma atenção especial para esse órgão, incluir coisas que façam com que ele funcione bem, porque senão ele vai ser responsável também por modificar todo o nosso corpo e fazer com que todas essas situações que eu falei, de inflamação, né, de permeabilidade, daquilo que tá no intestino, quando ele não consegue digerir muito bem as coisas, ser colocado em outras partes do corpo, né? Porque quando você tem um intestino que não funciona bem e ele tem ali essa permeabilidade, fazendo com que saia do intestino e vá para outras partes do seu corpo, coisas que não são tão agradáveis, que deveriam sair na sua digestão, nas suas fezes, né, na sua urina, isso já prejudica, porque vai gerando o quê? Inflamação no seu corpo, e inflamação gera doenças. Então, o intestino, ele não é um órgão que o que acontece ali, fica ali. Ele é um órgão que, a partir do momento que tem um problema ali, vai pro corpo inteiro. Ele é um dos órgãos mais inteligentes. Então, você precisa que o seu intestino funcione muito bem. E como é que a gente consegue fazer isso? Alimentos ricos em fibras, consumo de água, né? Ter um bom processo de digestão. O limão, ele ajuda bastante para quem não tem esse processo eficiente, porque ele ajuda nessa secreção de produção de ácidos biliares, fazendo com que você consiga digerir mais esse alimento. A gente tem alguns chás também, que é o dente de leão, a cavalinha, que são capazes de melhorar esse processo digestivo. Vinagre de maçã, que muita gente toma, não sabe para quê. Ele é capaz de melhorar todo o nosso processo digestivo, fazendo com que você tenha um intestino que funcione melhor. Então, ele é também uma estratégia inteligente para nós usarmos nos shots. Conforme eu falei, existem alimentos que pioram, né, esses clock genes, que são esses reloginhos da nossa célula, né, que nos mostram que horário do dia é pra gente secretar diferentes hormônios. A gente também tem alimentos que são muito positivos e que nos ajudam para o melhor funcionamento do corpo, e eu vivo falando dele nas lives. Então, a gente tem a uva, a gente tem, que é rica em resveratrol, o chocolate meio amargo, que apesar de muita gente demonizar, eu até fiz um vídeo e postei aqui no Instagram, ele é um alimento rico em teobromina, rico em compostos fenólicos que ajudam nessa questão de todo o metabolismo do nosso corpo e bom funcionamento das nossas células. Então, a gente pode comer porcentagens de 70% a 80% cacau, que ele vai ser capaz de nos ajudar. A gente tem os vegetais folhosos, que são ricos em ferro e compostos bioativos que também ajudam. O brócolis, que é rico em mirosinase, um composto bioativo que também vai ajudar nessa questão e ajudar no processo de detoxificação do fígado. A gente tem o chá verde, que é rico em epitogalocatequina, que ajuda nessa questão do nosso metabolismo também. A gente tem o kiwi, e o kiwi é um alimento bem interessante porque ele é rico em fitomelatonina, que é algo que ajuda a produção de melatonina, que é o hormônio do sono. Ou seja, você comer kiwi vai ajudar na melhora do seu sono. Ou seja, é uma fruta também muito inteligente da gente colocar no nosso dia a dia, principalmente, né, à noite, se você tem um sono ruim. E a gente tem a amêndoa, a gente também tem o azeite de oliva, que também é rico em fitomelatonina, que ajuda nessa questão do nosso sono. Então, a gente tem vários alimentos que são capazes de ajudar no bom funcionamento do nosso corpo, e por isso a gente tem que incluir eles no nosso dia a dia. Outra coisa também muito interessante é a questão da utilização de fibras, como aveia, linhaça, chia, que são ricas em lignanas, que também ajudam um bom funcionamento do nosso corpo, um bom funcionamento do intestino, fazendo como se fosse um gelzinho ali, nos deixando saciados, reduzindo a nossa fome ao longo do dia e também melhorando todo esse processo digestivo e, claro, né, reduzindo os níveis de açúcar no nosso sangue. Então, comer fibra é sempre uma estratégia mais inteligente. Então, a gente pode incluir, por exemplo, uma fruta, um mamão com aveia no período da tarde, que a gente já vai ajudar também a controlar toda essa questão hormonal. E aí, a parte da noite, né,
que é uma parte que sempre gera muita polêmica, né? Que as pessoas ficam falando, ai, como eu não como carboidrato à noite? Tem diferença no nosso metabolismo à noite? E eu vou te falar que tem sim. Por quê? Porque à noite é o horário que o nosso corpo, ele tá se preparando para dormir. Então, todas as nossas células, elas vão estar mais preguiçosas. Principalmente as nossas células do pâncreas, que é onde secreta insulina, que vai captar todo o açúcar do seu sangue. Por isso que é interessante a gente fazer, sim, refeições com um menor teor de carboidrato. Então, ao mesmo tempo que lá a gente, no café da manhã, a gente tá com o nosso corpo ali funcionando na capacidade máxima, que a gente pode incluir mais carboidrato, à noite é interessante que a gente coma menos, porque a gente tem menor produção tanto das enzimas que fazem a digestão do nosso corpo, como também essas células pancreáticas também estão funcionando com menor função. Então pensa num bicho preguiça. É isso que vira o seu corpo basicamente à noite, porque ele está se preparando para dormir, ele quer poupar energia, porque o sono é revigorante. Então, durante todo o nosso sono, a gente tem uma série de hormônios que são sintetizados, GH, hormônios derivados do colesterol. Então é ali também que a gente faz todo esse processo de metabolização de gordura. Então, se você comer mais gordura, pode ser que a sua célula receba mais isso e produza também, né, mais gordura no seu corpo. Então, à noite, a estratégia ela tem que ser muito inteligente. A gente tem que comer pouco carboidrato e também cuidar muito no horário que a gente faz essa refeição, para não alterar o nosso sono e a gente conseguir digerir bem a comida. Então, o ideal é sempre que você coma de 2 a 3 horas antes de dormir. Se você conseguir evitar o carboidrato, ótimo. Se você não conseguir, você coma 2 horas antes de dormir e escolha bons carboidratos, principalmente carboidratos com fonte de amido resistente, que é a batata, mandioca, batata doce. Escolha proteínas de mais fácil digestão, como frango, peixe. Por quê? Porque a carne vermelha, ela tem uma digestão mais lenta. E aí, ela estimula muito a produção de ácido no nosso estômago. E como tá perto de dormir, a gente não tem tanto ácido assim. Porque como eu falei, o nosso corpo, ele tem esses reloginhos e ele sabe que horas que a gente vai dormir, que horas é noite. Então, você precisa entender que essa digestão desse alimento não vai ser legal, ele vai ficar girando ali dentro de você e vai prejudicar diretamente o seu sono. E o seu sono é importante para que você consiga desempenhar várias funções no seu corpo, liberar GH, ficar menos estressado, comer menos, porque quando você dorme bem, consequentemente, ajuda no processo de emagrecimento. Então, você precisa ter um bom sono. E quando você come, por exemplo, uma pizza, um alimento industrializado, o que vai acontecer? Você não vai conseguir digerir bem à noite, porque todas essas suas células, que são as células pancreáticas ali do seu corpo, não estão funcionando na melhor da sua capacidade, porque você tá preguiçoso e tá próximo do horário de dormir. E você também, se você comer, por exemplo, uma carne vermelha que tem uma digestão um pouco mais lenta, ela vai ficar girando ali, porque o teu corpo, ele já tá preparado para dormir e tem menos enzimas para essa questão da digestão. Então, você não vai ter um sono de qualidade e o sono impacta diretamente no processo de emagrecimento. Então, você não precisa fazer uma refeição com grandes quantidades de comida à noite. Isso não é inteligente. E você precisa comer 2 horas antes de dormir para você ter feito toda a sua digestão e isso não impactar no seu sono. De preferência, uma comida mais leve. Eu até postei ontem um vídeo no Instagram falando o que comer à noite, né, dando algumas opções, um omelete, um ovo mexido, um espinafre, né, se for comer carboidrato, como eu falei, esses mais naturais. E outra coisa muito legal e muito interessante também é que o nosso sono, ele é importante para essa questão do emagrecimento. Como eu falei, a gente libera ali uma série de hormônios, ajuda na própria proteção do nosso cérebro para que a gente consiga ter as nossas funções vitais funcionando de uma forma excelente e consiga também ter proteção contra doenças como Alzheimer, não ter tanta vontade de comer doce, porque quando a gente não tem um sono de qualidade e todas essas refeições que eu falei ao longo do dia com qualidade, o que vai acontecer? Você vai ter mais vontade de comer doce, você vai ser uma pessoa mais inflamada. Por quê? Porque comprometeu toda essa questão hormonal. Então, por isso que é inteligente a gente fazer todas as nossas refeições ao longo do dia, respeitando o horário do nosso
nosso corpo, comendo mais carboidrato no período da manhã. Então é ali que é o horário onde o seu corpo está funcionando na melhor versão. Agora, 8h35 da manhã, se você quiser comer um pão, se você quiser comer, né, uma tapioca, um carboidrato de uma boa origem, é o horário que o seu corpo está funcionando ali na sua melhor versão. Então aproveite disso, faça desse horário com que você coma mais. Claro que você não vai comer alimentos de qualidade ruim, açúcar, alimento industrializado, queijo, presunto, como muita gente faz, mas se você usar isso com inteligência, comer proteína, comer ovo, né, comer de repente um queijo até mais magro e usar as frutas, você pode comer de repente 2 frutas, você pode comer o seu pão integral, misturar esses diferentes tipos de carboidrato, porque seu corpo está preparado para receber essa grande quantidade de comida. E aí quando você chegar lá no seu almoço, tendo em vista que você utilizou todos os seus hormônios ali que estão em melhor funcionamento, você vai ter menos fome. Isso vai ser excelente para você no processo de emagrecimento e para que todas as funções do seu corpo funcionam bem. Porque o que acontece nessa crononutrição, que é o horário dos alimentos e como isso impacta no nosso organismo? Muita gente já acorda tarde, não se expõe à luz do sol, acorda já querendo comer, nem esperou o seu corpo ali entender que você tá acordando e você precisa ter um bom processo digestivo, porque quando você acorda e já vai comer, gente, o seu corpo ele precisa entender que você acordou. A partir do momento que você olha a luz solar, que foi o que eu falei, você já começa ali a estimular a produção de cortisol, que é esse hormônio do fazer, da ação. E aí, tendo em vista que você tá fazendo, tá com ação, o seu corpo já começa a secretar todos esses hormônios que vão te ajudar a ter uma melhor função. E aí, esse é o horário de você comer mais de manhã. À tarde você já vai começando a baixar ali o seu carboidrato. E é interessante que você tenha todas essas refeições planejadas, até porque o nosso corpo vai baixando o nosso metabolismo e principalmente lá pelas 5 horas da tarde é o horário onde a gente baixa os níveis de serotonina no nosso sangue. Isso faz com que você fique mais irritado. E quando a gente fica mais irritado, o que o nosso cérebro quer? Fonte de energia rápida, aquele chocolate, aquela comida mais gordurosa. Então, se você tiver controlado e feito boas refeições no seu dia, né, fonte de magnésio, todos esses alimentos que eu citei aqui, inclusive eu vou mandar o PDF dessa aula lá no grupo do Telegram, quando chegar às 5 horas, que é o horário onde muita gente às vezes acaba comendo mais, porque todas as refeições ao longo do dia estão desreguladas, você não vai estar estressado, você não vai estar bravo, você não vai estar querendo xingar todo mundo e você não vai querer comer alimentos muito calóricos depois de um dia até mesmo estressante de trabalho. Então, o que você precisa fazer? Cuidar das suas refeições ao longo do dia, principalmente manhã, café da manhã, você cuidar do seu almoço, comer ali uma maior quantidade de comida e ao longo do dia você ir baixando. E como eu falei, a noite é o horário onde a gente come menos, justamente porque o nosso corpo tá mais preguiçoso, as nossas células do pâncreas, as nossas células que mobilizam gordura vão estar na maior capacidade quando a gente dorme. A gente também tem que ter um sono de qualidade e tem algumas coisas que elas ajudam a ter um sono de qualidade e outras que pioram. A cafeína é uma delas. Então, café, sei que muita gente gosta e tem o costume de consumir, café a gente toma ali no máximo até as 4 horas da tarde, porque o café, ele interfere também na produção desses relógios que vão nos mostrar se é dia ou se é noite. E se você tomar café depois das 4 horas da tarde, automaticamente o seu corpo ele era para ir diminuindo essas funções. E o café vai fazer com que ele não entenda isso, vai fazer com que ele aumente essas funções e queira estar produzindo na capacidade máxima, principalmente o nosso cérebro, só que ele não vai estar. E isso vai interferir diretamente no seu sono. E o sono é fundamental para todos os processos, como eu falei. Então você não vai dormir bem. Mas você pode estar pensando, mas eu tomo café 6 horas da tarde e durmo bem. Tá, você pode até dormir, mas você não consegue entrar ali na sua fase de sono REM, que é a fase de completo descanso, e você tem que dar atenção também para como você acorda no outro dia. Se você já acorda cansado, se você acorda disposto, porque quem toma café muito tarde tende a ter um sono não reparador e acordar cansado no outro dia. Só que às vezes está tão na automação que a pessoa ela não se dá conta disso e vai lá e toma o quê? Mais café.
Por isso que eu tô falando aqui que a gente tem que estimular as próprias estratégias naturais do nosso corpo de funcionar melhor, e uma delas é: acordou, já se expõe logo à luz. Mostra pro seu corpo que você tá funcionando bem. Se possível, faça um shot com limão para ajudar na digestão. E aí faz um bom café da manhã, com bastante comida, toma o seu café, mas não logo ao acordar, porque isso não é positivo pro nosso corpo, porque ele precisa entender todas essas respostas. E quando ele não entende, vira essa bagunça, né? Não sabe que horas que vai dormir, não sabe que horas vai comer, e aí fica, né, essa bagunça, fazendo com que seu metabolismo não funcione da melhor forma. E aí muita gente fala o quê? Ai, Nutri, meu metabolismo é desacelerado. Eu tô estagnado, eu não consigo perder peso. Claro que você não vai conseguir. Quando você tem toda essa casa que tá bagunçada, você tá tomando café fora dos seus horários, você tá comendo uma maior quantidade de comida à noite, que era o horário onde era pra você comer menos, você não dorme bem, você tem vontade de comer doce, seu intestino não funciona bem, claro que o seu metabolismo não vai estar funcionando da melhor forma. Então, eu nem falei de restrição aqui. Eu nem falei de estratégias extremamente restritivas, dieta muito low carb, né? Coisas que na maioria das vezes acabam não dando certo. Eu tô falando para você respeitar o seu ciclo circadiano e como funciona o seu corpo ao longo do seu dia. Porque isso vai ser inteligente para você saber quais alimentos você precisa consumir e não ter o seu metabolismo funcionando de uma forma ruim, ter um sono de qualidade, ter todos os seus hormônios funcionando bem, não ficar estressado, não chegar às 5 horas da tarde e querer comer um doce, né? Falar, ai, a minha vida é péssima, o meu trabalho é péssimo. Porque quando baixa muito a nossa serotonina, que é o nosso hormônio da alegria e do bem-estar, a tendência lá no final do nosso dia, principalmente quando a gente tá desregulado, a gente fica cansado, a gente fala, meu Deus, eu só quero mexer no meu celular aqui depois descansar e dormir, e amanhã você nem tá muito animado pro outro dia. E quando a gente tem um corpo a gente tá respeitando todas as nossas funções dele, e acorda, olha pro sol, come mais de manhã, começa a baixar a quantidade de comida que a gente vai comendo ao longo do dia, tem um sono de qualidade, e todos esses hormônios estão funcionando bem, vai ser positivo para o seu processo de emagrecimento, porque o seu metabolismo vai estar funcionando numa melhor forma, vai ser positivo para a sua imunidade, porque você não vai ter diversas doenças que estão relacionadas ao mau funcionamento do nosso metabolismo. Então, você cuidar do seu corpo e cuidar dos horários que você come é muito inteligente. E aí a gente nem tá falando de restrição, mas tá falando sim de respeitar os nossos horários. E outra coisa muito legal, né, que eu preciso falar, é também você cuidar quando você fica mexendo no celular até muito tarde, porque ele libera ali uma luz que é o que a gente chama de luz azul, fazendo com que a melatonina e alguns outros hormônios relacionados ao nosso sono sejam diminuídos. Então você não consegue entender ali direito o que é dia e o que é noite, e isso impacta no seu sono. Então fica longe do celular ali quando você for dormir, deixa ele um pouquinho ali mais longe para não interferir essa luz na produção de hormônios, para que você aproveite o horário que você vai dormir para o seu corpo também te ajudar no processo de emagrecimento, na redução de comer doces, na melhor função do seu metabolismo, para quando você acordar lá de manhã, nossa, você tá na sua melhor função, poder comer mais, ser mais feliz, liberar esses hormônios da alegria, do bem-estar, não ter depressão, não ter coisas, né, ruins e danosas para o nosso corpo, que está principalmente relacionado a isso, a gente não controlar os nossos hormônios ao longo do dia. Então, por isso que eu fiz essa live aqui, pra gente entender. E outra coisa muito interessante, pensando nessa questão de hormônios e sono, quando a gente tá mais próximo ali do horário de dormir, é interessante que a gente estimule um neurotransmissor no nosso cérebro que se chama GABA. O que o GABA faz? O GABA, ele induz o nosso relaxamento. Então, interessante a gente colocar camomila, erva cidreira, chá de mulungu. Por quê? Porque já vai começar a induzir ali um melhor processo de relaxamento, fazendo com que você durma melhor. E o sono é muito importante para todas as funções. E é o que eu sempre falo para os meus pacientes. Dormir ajuda a emagrecer. Então, aproveite, né? Aproveite esse momento do seu sono. Tenha um sono de qualidade. E se você não tem, provavelmente isso está impactando no seu metabolismo e na sua saúde. Por isso que eu tô falando aqui para você. Dê atenção, inclua o chá, que pode te arrumar,
que pode te ajudar, desculpa, nesse processo, e com certeza você vai viver melhor, porque eu faço isso também. Outro suplemento que ajuda muito é o magnésio, então eu gosto bastante do magnésio também, porque ele ajuda a relaxar a nossa musculatura. Então se você é uma pessoa que fica mais ansiosa, você pode de repente fazer uma suplementação com magnésio, que também vai ajudar. Mas aqui basicamente hoje eu falei de comida. À noite, comida mais leve, sono de qualidade para o seu corpo, ele desempenhar as melhores funções dele e a gente não ter todo esse desequilíbrio, essa disfunção hormonal, para ajudar tanto no nosso emagrecimento e manter esse emagrecimento, né? Manter o nosso peso sem efeito sanfona e também melhorar a nossa saúde. Então, vou fazer um breve resuminho do que eu falei aqui hoje. É ideal que a gente acorde e durma cedo, que a gente tenha contato com a luz solar logo ao acordar, que a gente evite esses eletrônicos próximo do horário de dormir, porque vai impactar sim o nosso sono. A gente fazer atividade física, de preferência de manhã também, é mais inteligente, porque a gente tá ali com o nosso organismo funcionando da melhor forma, a nossa célula. Quando a gente faz atividade física próximo do horário de dormir também pode interferir, mas tem gente que não tem horário e tá tudo bem, é melhor fazer do que não fazer. Cuidar dessa janela alimentar, que é, né, café da manhã, lanche, almoço, tudo isso em horários específicos, também não almoçar muito tarde, de preferência tomar café cedo, priorizar o consumo de carboidrato logo de manhã e à tarde, né, ali próximo do almoço, no máximo, e à noite fazer uma estratégia um pouquinho mais low carb, com menos carboidrato. Evitar café e cafeína para não desregular esses genes relacionados ao nosso processo de sono até umas 16 horas. Passando disso, não é indicado que a gente beba café, principalmente porque vai alterar todo esse ciclo e muita gente tá automatizado e não consegue perceber, mas eu tô falando que a cafeína altera o sono REM, vários estudos mostram isso. E usar os chás com propriedades calmantes, mulungu, erva cidreira, camomila, a passiflora também, que é a folha do maracujá, ajuda bastante. Tudo isso pra gente dormir bem, acordar bem, se sentir descansado no outro dia. Isso é importante para que o nosso corpo funcione bem, que a gente tenha um processo de emagrecimento de uma forma duradoura, sem efeito sanfona. Então, basicamente, né, isso que eu quis trazer aqui para vocês nessa live de hoje. Eu vou enviar o material no grupo do Telegram com as estratégias mais ou menos daquilo que a gente pode comer no nosso dia e também, né, os alimentos, ali algumas opções de café da manhã que eu coloquei que estão bem legais pra gente poder variar. É interessante a gente variar para um bom funcionamento do intestino, e o intestino é importante para que todo esse processo ele aconteça também de uma forma. Como eu falei, a gente é um quebra-cabeça com peças diferentes, mas que precisam ser montadas. Então, quanto mais a gente tiver os hormônios funcionando da melhor forma, a gente consegue montar esse quebra-cabeça para ter um bom funcionamento do nosso corpo. Então é isso. Obrigada por quem entrou na live. Ela vai ficar salva no meu feed. A gente sempre posta no YouTube também. Compartilha essa live, inclusive, com aquele seu amigo que precisa saber dessa informação, que precisa entender que muitas vezes não é só sobre restrição, mas sim controlar os horários do seu corpo para que você fique menos estressado e tenha um bom funcionamento do seu corpo e, consequentemente, o seu metabolismo funcionando de uma forma melhor para que você consiga emagrecer. Então, compartilha com aquele amigo que precisa ouvir isso, curte a live e é isso, tá? Obrigada por quem participou, um ótimo dia!